Então vamos que vamos, sejam bem-vindos ao RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, o mestre do punk rock, Marcelo Perello. E aí, galera? Bom, para começar o cast de hoje, como diria Zé Trindade, é próprio da natureza humana, lamentavelmente, sentir necessidade de culpar os outros dos nossos desastres e das nossas desventuras. Mas que porra foi essa, Renatão? Caralho, eu não entendo, cara. Ele é o cara mais... É o cara, mano. Meu Deus do céu. Bom, com a gente aqui também, eu ia falar o mestre Do nazismo. dos neonazistas, né? Mas eu não vou fazer isso com ele. Eu Vou fazer isso com ofensivo, ele. cara, isso é muito errado. Então eu vou falar que ele é um dos maiores fãs do Patrick Stewart que eu conheço, o Renato Maciel. Salve, salve, rataria, beleza? Se eu tivesse que responder qual seria a minha banda para ir uma ilha deserta, seria Dream Theater com o álbum Scenes from a Memory. Puta que pariu! Muito bem, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar os outros episódios do nosso cast no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem pelo site, você pode enviar uma mensagem pelo Twitter, no @ratos_cast, e você pode mandar uma mensagem também pelo e-mail, no ratoscast, tudo junto, @gmail.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e também no Castbox. Aliás, se você ainda não conhece o Castbox, você não pode deixar de conferir. É um aplicativo prático, fácil de usar. Além do RatosCast, você também encontra mais de 240 mil podcasts, olha só, 16 mil rádios, tudo gratuito. Tá? É muito legal, entra no site deles que é o castbox.fm. Você pode baixar pelo App Store, você pode baixar também pelo Google Play. É a melhor experiência para quem quer qualidade em música, rádio e podcast. Maguinho, você já tentou ou não? Conhece o Castbox? Eu já baixei. Ia falar, recomendo muito. Eu praticamente não escuto mais rádio no meu carro. Olha só. Eu saio ouvindo Castbox, ouvindo podcast, ouvindo rádios, milhões de gêneros, heavy metal, pop, rock, instrumental, jazz. Então, assim, é uma ferramenta ótima e, assim, super recomendado, galerinha. Podem baixar que vale muito a pena. Bom, nosso tema de hoje é o filme Sala Verde, Green Room, no original, do diretor Jeremy Saulnier, estrelado pelo Anton Yelchin, Imogen Potts e Patrick Stewart. O filme teve um custo de $5 milhões e o último filme que o ator Anton Yelchin lançou antes de falecer no último dia 19 de junho. O filme venceu o prêmio de público do Fantastic Fest em 2015 e venceu outros 3 prêmios em 3 festivais internacionais na França, Suíça e Canadá. Na sinopse oficial do filme, uma banda de punk rock é forçada a lutar por sua sobrevivência depois de presenciar um assassinato em um bar neonazista. Bom, eu acredito que o nosso desafio hoje aqui, né, é falar o menos possível, né? Para você que está ouvindo a gente, não viu o filme ainda, mas o suficiente para você se interessar e procurar esse filme pra ver e ser surpreendido como a gente foi. Da maneira que a gente vai fazer, pra não estragar muito o filme, a gente vai fazer a nossa parte de spoiler, como a gente sempre faz, né? Primeiro a gente vai começar sem spoiler, a segunda parte vai ser com spoilers. Só que a nossa parte sem spoiler vai ser bem curtinha dessa vez, porque aí, assim, o seguinte, você vai ver sabendo bem pouco do filme, que eu acho que é como você deve ver esse filme, e depois você volta, escuta a gente. Ou se você já viu o filme, pode ficar tranquilo, vai escutando até o final, sem problema nenhum. Eu queria até frisar isso, cara, porque tem muita gente que gosta de escutar o podcast e escuta com spoiler, mesmo não tendo visto o filme e tudo mais. Esse filme, no caso, e existem alguns tipos de filmes que são feitos pra ser vistos sem você saber nada, sem você tomar nenhum tipo de spoiler, às vezes não assistirem um trailer, nada. Então, tipo, filmes como Sala Verde merecem ser assistidos sem nenhuma informação. Então, se você por acaso não viu, vá, corre, assiste o filme, 1h30, 1h40, você volta aqui pra escutar o nosso podcast. Porque vale muito a pena assistir o filme sem informação. Muito bem. Esse não é um filme muito conhecido, não foi nem muito divulgado. Aqui no Brasil chegou direto em streaming, né? Eu vi no meu Apple TV. Os trailers desse filme não estão por todos os lados, não estão sendo tão divulgados pelo Facebook, como costuma acontecer. Aliás, não estão nem passando nos cinemas, porque o filme não vai passar nos cinemas. Assim como acho que a grande parte dos filmes independentes, né? Mesmo tendo um ator ou outro conhecido, como é o caso desse filme, eu queria saber de vocês o seguinte: como é que vocês ficaram sabendo da existência desse filme e qual eram as perspectivas que vocês tinham quando vocês foram ver esse filme? Baseado no que vocês falaram, assim, o RatosCast saindo do óbvio, né, como sempre, a gente tentando inovar, trazer um filme super relevante e que eu me arrisco a dizer se algum podcast brasileiro fará sobre esse filme, Muito entendeu? bem lembrado, Maguinho. Então, assim, eu fiquei sabendo desse filme por uma indicação do próprio Marcelo no nosso cast de expectativas do ano. Enfim, eu vi o filme ontem, não tinha visto nada sobre ele, nenhum trailer, nenhuma cena, não sabia nem quem
quem eram os atores, muito menos quem era o diretor do filme. Vi o filme 2 vezes, porque na primeira vez eu tive uma sensação muito superficial, bati um papo com o Marcelo, no nosso grupo, né, de WhatsApp, e ele escreveu um texto tão interessante que eu falei, cara, vou querer ver esse filme de novo. Revi o filme e, assim, realmente, assim, é um filme muito legal. Primeiramente porque é um tipo de gênero que eu gosto muito. É um filme que vai te deixar angustiado, tenso, roendo as unhas, faz uma imersão absurda no pânico, na fragilidade, na vingança. Eu acho que basicamente, assim, é a natureza humana em toda a sua desconstrução. Ô, Maguinho, você tinha alguma expectativa quando você foi ver esse filme, não? Cara, não, porque assim, você me falou qual era a história do filme, eu achei interessante, porém, o plot eu achei que era totalmente diferente. Você me falou que você tava esperando outro filme, né? Outro filme, eu esperava um filme muito mais leve, um filme meio de policial, investigativo, completamente diferente, entendeu? Então, assim, vale ver, a gente indica ver, evite trailer, evite spoiler, escape de críticas, enfim, para você conseguir extrair toda a sensação e toda a atmosfera que o filme aborda, entendeu? E eu fiquei super surpreso com o filme. Legal. Eu sei que a gente tá falando com muita gente que nem viu o filme a primeira vez, mas eu acho que esse filme, ele é um dos poucos filmes esse ano que se beneficia muito numa segunda vista. De você ver esse filme pela segunda vez, você vai ver um outro filme já sabendo, né, o destino de alguns personagens. Vale a pena porque a história de alguns personagens desse filme, elas se desenvolvem de uma maneira muito diluída na trama do filme. E eu da primeira vez não reparei, e eu vi o filme também 2 vezes, e só na segunda vez que eu peguei. Renatão, como é que você soube desse filme e qual foi a sua expectativa quando você foi ver o filme? Na verdade, eu descobri o filme ano passado, por acaso, assistindo o trailer dele no YouTube. Eu assino aqueles canais de trailers, então me chamou a atenção logo pelo pôster, né, pela thumbnail que fica no YouTube. Me chamou a atenção e eu comecei a ver, e já li assim no YouTube. É uma sinopse que chamaria minha atenção a qualquer momento, né? Uma banda punk tocando num bar de neonazistas. Eu gosto muito do elenco jovem desse filme. Gosto muito do Anton Yelchin, acompanhava o trabalho dele, infelizmente ele faleceu recentemente. E Imogen Poots, eu acompanho o trabalho dela há um tempo, eu gosto muito dela. Tô assistindo uma série chamada Rudes, do Cameron Crowe, que é uma das protagonistas. A Alia Sheinkat, que faz a baixista da banda, se eu não me engano, ela faz uma série chamada Arrested Development, que é uma das séries mais engraçadas que existem. Vi o Patrick Stewart, o trailer, assim, me tomou, sabe? Eu fiquei, cara, esse filme vai ser incrível. Tava numa das minhas listas mais aguardados. Lembro do podcast que você comentou, tava no seu top 3. Eu achei legal, porque vi que era um filme que outras pessoas estavam comentando, estavam aguardando. Eu tive do filme o que eu esperava que fosse dele. Uma experiência claustrofóbica, angustiante. Depois eu fui procurar críticas e entrevistas e tal. E tem muita gente que categoriza o filme como terror. O que eu discordo. Tem gente que acha que é um terror gore. Eu não acho que é isso. O próprio Jeremy Saulnier, ele comentou que ele queria fazer uma coisa mais como se fosse um filme, uma guerra. Como se fosse um filme de guerra, mas uma situação mais urbana, né? Naquele ambiente fechado. Por isso até que ele escolheu a questão dos nazistas. Não por eles serem, tipo, a típica figura do mal de sempre, mas porque eles são caras com táticas e com hierarquias. Eu esperava isso, mas não tanto. Foi até um ponto positivo. O que eu achei um ponto negativo, que eu esperava mais, era o Patrick Stewart. Ele tá excelente no filme. A gente vai entrar mais na atuação dele mais à frente, mas não tem nenhuma cena no filme que eu vou chegar e falar, cara, preciso rever essa cena, porque ele tá simplesmente fenomenal nesse segundo aqui, entendeu? Eu acho que eu queria mais disso. Entendi. Ô Maguinho, o Renatão falou que ele discorda, né, de que não é um filme de terror. Você falou também do gênero, que você estava esperando um outro gênero. Que gênero você classificaria esse filme? Cara, eu colocaria ele como... Não sei, vou inventar aqui. É um suspense explícito. Um roteiro muito bem acertado, que ele te coloca na posição dos personagens. Você se identifica e você acha que você, naquela posição, você faria o que eles fazem pelo extremo. É verdade, cara, a violência, muitas vezes nesse filme, justifica aquele personagem. A violência faz parte dele. Claro. Você se vê na condição deles e você fala, cara, eu nessa situação, eu poderia fazer até pior, porque a minha vida tá em jogo. Eu colocaria mais um thriller psicológico, porque ele tem esse suspense que vai prendendo você e vai deixando você ansioso e nervoso, mas ao mesmo tempo você não tem medo. Assim, é aquele filme que te atinge de um jeito que não te deixa com medo, te deixa enjoado de ver aquilo, sabe? Nervoso, o estômago embrulhado pela situação e por você cada vez mais perceber que
a saída tá ficando apertada, sabe? Não tem muito por onde correr. A gente concorda que o terror tá fora de cogitação nesse filme, né? Eu acho também. Eu acho que não é bem o que o diretor queria, não. Não tem muito a ver, não. Eu acho que ficou bem claro, pra quem não viu o filme, né? O que mais ou menos esperar desse filme. Como eu falei, a gente tentou não falar muito do filme, só que agora a gente vai entrar na parte dos spoilers. Como eu falei, sem spoilers ia ser bem curtinho. A gente vai entrar nos spoilers porque a gente vai entrar em detalhes da trama. Não tem como falar da trama e dos atores sem entrar na parte dos spoilers. Então, novamente, corra atrás desse filme. Vai ser um dos filmes mais comentados desse ano, eu acredito que vai. Então, spoilers para Sala Verde, começando a partir de agora. Bom, eu queria começar falando aqui na parte dos spoilers. Eu acho que não tem como a gente não começar falando primeiro sobre os personagens desse filme. O primeiro ato de muitos filmes, a maioria dos filmes que a gente está acostumado, perde aquele começo, aqueles primeiros 15 minutos para apresentar os personagens. Esse filme, ele não perde o tempo dizendo esse é o fulano, esse é o ciclano, quem são esses personagens. Ele já meio que joga todo mundo lá de uma vez só e você que vai entendendo. Parece que a gente cruzou a rua e deu de cara com essas pessoas. E encontrou coisa ali, é verdade. Você começa o filme já no carro ali, eles parados, ou seja, o que aconteceu, como é que eles foram parar ali, isso não é importante, eles estão sem gasolina, isso que é importante, e o filme vai indo assim até o final. Eu sinto que os personagens desse filme, eles não são conhecidos pelos nomes, aliás, na segunda vez que você começa a associar nome, né, um ou outro e tal, eles são conhecidos mais pelas atitudes que eles tomam nesse filme, certas ou erradas, você acaba conhecendo eles, por essa maneira. Eu vou dar um exemplo. Você descobre como nos personagens luta jiu-jitsu, porque um personagem fala assim, calma, o lutador jiu-jitsu. Calma, jiu-jitsu. E daquele momento, bom, tudo bem, já sei quem é. E aí, em algum determinado momento do filme, aquilo ali é usado. De uma certa forma, o Saulnier, ele faz que a gente preencha as lacunas de quem são aquelas pessoas. Ao contrário dele vir dizer pra gente que esse personagem é desse jeito ou do outro. Não é aquele padrão, né, que às vezes é até incômodo, que a gente já comenta aqui do beabá de roteiro. Ele meio que joga a gente naquele mundo ao mesmo tempo que ele joga os personagens naquela situação. Então a gente vai aprendendo um pouco sobre eles com o decorrer do roteiro, com o decorrer dos problemas. Mas isso não me tira o fato de que eu tive um grande incômodo com esse grupo de personagens específicos nesse filme. Quando assim que eu vi o filme, eu comentei com o Marcelinho que a minha maior questão foram a inteligência, digamos, dos personagens. Aí eles tomam atitudes muito burras, eles parecem que não pensam direito. Eu sei que o desespero leva a isso, mas por mais que eu goste da maneira que eles sejam apresentados, eu não gosto tanto dos personagens. É um tipo de filme que você acaba torcendo por eles, pela situação, tudo mais que sobreviver, mas honestamente, eu não me pego torcendo meio que por nenhum deles, assim, em excesso. O Anton Yelchin a gente acaba torcendo mais, porque, ele é o Anton Yelchin, a gente gosta dele, ele é o cara mais frágil do grupo, ele é o cara que tem um arco, digamos, mais desenvolvido, mas eu não me pego torcendo por nenhum deles e me incomoda um pouco as atitudes deles. Eu vejo os personagens de uma outra maneira. Eu acho que, obviamente, você sacrifica apresentar os personagens, porque o público, né, não se identifica com muitos dos personagens. Por outro lado, eu entendo que ele quis que a gente visse aqueles moleques como moleques sonhadores de uma banda que viajam pelos Estados Unidos, querendo fazer pouco dinheiro, mas tocar sua música. Você vê que eles têm uma ideologia toda na questão do punk rock, né? Tipo, eles não fazem parte de redes sociais, eles gostam do vinil, da questão toda do roots, do rock. Essa é a maneira que a gente se identifica. Não um ou outro, assim. Você se identifica com o grupo. Agora, na situação ali, que foi o que te incomodou mais, eu entendo o seguinte: algumas pessoas se acovardam, outras pessoas assumem um ponto de liderança, outras pessoas são empurradas pelas outras, vão fazer isso, elas vão atrás, entendeu? E eu acho que isso, nessa questão, ele foi muito bem. Você, como espectador, começa a acreditar assim, eu faria isso também, eu faria isso também. Ou não, por que eles não fazem isso? Só que eu acho que no começo, quando a coisa mesmo estoura, eu acho até que eles tomaram atitudes completamente certas, entendeu? Cara, mas olha só, eu vou botar dois momentos aqui que eu acho que são os ápices de burrice deles. Desde a situação da facada que eles viram e eles ficaram presos naquele quarto por causa disso, o cara mandou ficar com eles lá e tudo mais, eles já perceberam que os caras não são pessoas confiáveis. Eles ficaram trancados lá dentro. A situação foi desenrolando, eles continuaram percebendo que os caras não são confiáveis. O cara abre a porta e joga o celular pra gente. Em vez de ele jogar o celular,
Tipo, abre uma frestinha na porta, joga o celular, acabou, não. Mas Ele lembra fica que com o braço do lado de fora pra atacar o celular. Não, Porra, pra cara, atacar a arma, Renatão. A arma, perdão. E lembra que quando eles pedem pro Patrick Stewart o celular, ele fala assim, isso eu não vou fazer. Sim, então, tipo, cara, eles têm mais que provas de que eles não são confiáveis. Então, tipo, pra quem ficar dando brecha com a porta aberta? Ah, pô, não ia imaginar que o cara fosse pegar o braço dele. Beleza, não ia imaginar isso. Mas ia imaginar que o cara ia tentar forçar, o cara tentar fazer alguma coisa. Eu, naquela situação, por exemplo, ele ia abrir ali, jogava a arma e se dane, não ia ganhar o celular, não ia ganhar nada de volta, porque eles iam me trair, porque eles não são confiáveis. Dane-se, pelo menos eu não ia ficar com o braço esfolado daquele jeito. Sei lá, isso aí é meio questionável. A outra situação burra é quando eles finalmente não vão se armar todo, vamos sair do quarto, vamos enfrentar eles. Eles abrem, saem do quarto, tem ninguém. Qual a primeira parada que eles fazem? Vamos nos separar. Caralho, que burrice. Eles se separaram, o que aconteceu? Todo mundo morreu. Mas olha só, isso aí também tá no filme. Aí que eu falo. Isso aí também tá no filme, olha só. Quem eles estão seguindo nesse momento? Quem é o líder do bando ali na frente? Cara, é o cara do jiu-jitsu. Mas isso não quer dizer que é um Não, mas olha só, Continua sendo uma atitude burra. Olha só que personagem foda esse do jiu-jitsu. Eu duvido que quando você viu o filme a primeira vez, você não falou assim, esse cara vai ser o cara foda. Ele quebrou o braço do outro maluco, é ele que ninguém quer pegar a arma, ele pega a arma, entendeu? Ele é o cara que vai tá dizendo tudo, vamos fazer isso, vamos fazer isso. No começo você acha que ele é fodão. Cara, as atitudes dele davam a entender que ele é seu badass do grupo. Mas pois quando o Patrick Stewart pergunta, né, você tem que jogar a arma e tal. Aí ninguém tem plano. Aí ele fala assim, eu tô curioso pra ver o que vai acontecer. Então tudo bem, eles fazem esse negócio da arma, tomam um negócio, ele é o primeiro a surtar. Se você reparar bem, ele começa a falar assim, uns vão morrer, outros vão sobreviver. E quando ele sai, ele é o que pula a janela, não é? Pois ele é o que pula a janela. Quando ele sai, ele tá na frente procurando porta, procurando janela, procurando pra sair. O cara que tá atrás dele, que é o de cabelo verde, que acaba morrendo por causa dele. Porque ele sai da frente do cachorro, o cara, né, toma o cachorro na garganta. Mas o cara de cabelo verde fala pra ele assim, e agora, o que a gente faz? E ele fala assim, faz o que você quiser. Ele é o primeiro a se desesperar, eu digo, depois que ele vê que ninguém vai sair vivo, entendeu? Então, nesse momento que você tá falando isso, eles estavam seguindo a pessoa errada. E eles só vão reparar isso quando realmente 2 deles já morreram. Mas ali, a situação, eu acho que ele ainda não sabe se eles vão morrer, ou o que vai acontecer, se eles vão fugir, ou se é uma brincadeira, entendeu? Tipo, cara, eles já são burros por serem uma banda punk. Renatão, eu acho que você é muito questionável. Tocando num bar neonazi, cara. Mas isso acontece, cara. Olha só, os neonazistas escutam punk rock. Eu sei disso, mas isso não quer dizer que é a atitude mais inteligente do mundo, né? Mas isso prova que eles são crianças, que eles são moleques. E a minha teoria sobre ritual de passagem é mais ou menos isso. Quando a primeira música que eles tocam, o que é xingando os neonazistas, cara. Eu tô aqui ouvindo vocês, tô aqui adorando. Eu acho que é isso que vocês falaram mesmo, cara. Eu acho que, assim, o filme te dá essas duas visões. Entende? Tanto a visão que o Renatão tá enxergando, e que eu concordo em parte, que são, assim, você, em primeiro momento, eu acho que o diretor não te coloca assim, vocês têm que se identificar com eles, têm que torcer por eles. Não. A situação que vai cada vez mais piorando faz com que você, aos poucos, com o longo do filme, vai se identificando e torcendo por eles. E concordo, eu tenho um bar de rock, as pessoas não saibam, mas eu convivo com bandas que sonham com o underground, que sonham em fazer excursões. Eles saem felizes e contentes para pagar $350. Caso a galera não saiba também, o Marcelo tem um green room lá no calabouço, que mata a pessoa. Secreto, é verdade. Mas sabe, então assim, são adolescentes mesmo, que estão buscando um algo a mais, entendeu? E com aspirações e com ideologias muito particulares, ao mesmo tempo burras, e ao mesmo tempo, para eles, a ideologia fala mais do que tudo, entendeu? Então, para eles ir tocar em um bar completamente destoante do que eles são, por mais que eles cantem músicas falando sobre nazismo, é muito surreal, porque eles sabem que vai dar merda a qualquer momento. Então, assim, essa dualidade que o diretor te coloca, tipo, vocês não precisam se identificar com eles, não precisa. A situação vai fazer com que vocês indiretamente torçam por eles. Ô Maguinho, você, rapidamente, já que você entrou nesse assunto, você como fã de rock e dono de bar, o que você diria, assim, dessa questão toda de como a banda é retratada no filme, assim? Porque o diretor, ele falou que a questão toda da banda de punk rock... Ele já foi músico, ele já né, tocou, parece, né?
e que é uma experiência muito própria dele. Ele mesmo já tocou em bares de neonazistas e tal. E eu quero saber se você acha que ele retratou bem, porque eu sinto muito que Hollywood, quando vai fazer uma banda de rock, aí fica aquela coisa caricata, né? Mas você que tá sempre envolto nesse clima, assim, de até rock... quando vão representar nazistas, né, cara? Sempre sai uma coisa caricata. Sim, verdade. Não, eu acho também, assim, que foi perfeito, até porque eu convivo com isso há 7 anos, tenho muita banda autoral no bar que toca, e a gente vê que como ele retratou o filme, como ele caracterizou essa banda, eu achei que foi muito legal, porque, assim, ele colocou, claro, sem estereótipo nenhum que outros filmes fazem, de uma banda glamurosa, mesmo sem ter glamour nenhum, tanto é que eles não têm dinheiro pra botar gasolina, pra comer, tocam em um restaurante que não tem nada a ver com nada. A pessoa tá comendo... Só porque eles já estão ali, né? Tá comendo um pão com ovo. A construção dessa banda, até pelo diretor já ter sido integrante, tocou punk rock e tal, esse estilo controverso, eu acho que tá muito presente e foi muito bem caracterizado. Ô Renatão, a gente comentou no cast de franquias, uma das franquias que a gente falou foi a franquia Duro de Matar. Certo. E eu falei que eu adoro os filmes da pessoa normal numa situação extrema e o filme se passar praticamente num lugar só. A gente cita muito Duro de Matar porque não foi o primeiro, mas é uma das maiores referências. A gente citou Velocidade Máxima. Até esse gênero, né, já perdeu um pouco a força. Ele apareceu como uma coisa que quebrava o clichê, mas agora ele já caiu muito no clichê. A gente tá muito acostumado com filmes onde os personagens eles se recusam a morrer, hoje em dia, né? Então a própria McClane mesmo, ele, né, você não fica mais com medo. E esse filme, ele não tem pena de descartar os personagens assim, sem pudor. Porque logo de cara, ele pega o principal, como você falou, o Anton Yelchin, e esse aqui já tá fora do jogo, praticamente. Teve algum momento que você ficou com medo, você falou assim, bom, agora não tem mais jeito, vão morrer todo mundo. Cara, com certeza. Definitivamente. Teve um momento, eu acho que foi até antes de começar, deles saírem e começarem todos a morrer, que eu fiquei assim, falei, cara, eu acho que não vai sobrar ninguém. E eu juro que eu vou achar legal se não sobrar ninguém. Não pelo fato, como eu falei, que nenhum dos personagens me cativou a ponto de eu torcer pra eles saírem dali. No máximo o Anton Yelchin, porque ele é um personagem com um desenvolvimento. Mas porque quebra esse paradigma, sabe? Sempre ter um sobrevivente, sempre ter a menina que sobreviveu, ou o mais famoso sobrevive. Não, cara, é porque é legal, e é legal ver a frieza dos nazistas, né, dos vilões, eles usando aquilo ali como se fosse realmente um padrão deles. Olha só, agora vamos chamar só os cadastros vermelhos, entram tantos, resolve a situação, bota os cachorros, resolve isso, vem a equipe de limpeza depois. Não, e você vê que é um padrão quando o Patrick Stewart descobre o taco no carro do Daniel, né, que ia fugir com a Emily, que é um deles, né, e ele ia usar aquilo de leverage, né, e usar aquilo pra, vocês não vêm atrás de mim, senão eu vou entregar isso pra polícia. Eu não sei, a gente imagina que seja algo assim, mas você vê que não foi a primeira vez que eles mataram alguém. Exato, deve ser uma prática comum deles, então é legal ver como quando eles começaram aquilo ali, cara, vamos começar a prática de limpeza, de arrumação, falei, cara, acabou, eles são muito organizados para poder perder para um grupo de jovens assim, sabe? Cara, o filme constrói uma tensão assim impressionante desde o momento que eles ficam trancados com aquele maluco gigantesco dentro da sala. Mas você concorda comigo que, tipo, por exemplo, se você vê um Duro de Matar, você sabe que ele não vai morrer. Sim. Você vê um Capitão América, você sabe que ele não vai morrer. Por mais que aquilo ali seja a história do Average Joe, né, do homem comum em situações extremas que dá o seu melhor e até onde você vai sobreviver. Eles são, tipo, os heróis daquelas histórias, sabe? O John McClane, ele é o Duro de Matar. Não vai chegar no final do filme, passei por tudo isso, toma um tiro, morreu. Não, sabe? Agora, essas pessoas, eles são jovens, eles são músicos, eles não têm prática com guerra, com armas, com luta. O menino faz jiu-jitsu, mas, pô, whatever. Dá 2 tiros nele e tá morto. Eles não estão preparados pra isso. Então você realmente não sabe o que vai acontecer com eles. Você não espera a sobrevivência deles. Eu concordo com você, assim. Cada vez eu achava que ou ia morrer todo mundo, entendeu? Ou ia ficar alguém logo no início. O Anton Yelchin, que, meu irmão, o braço dele fica de lá. Eu já tirei ele do jogo na hora. Na hora. Eu falei, cara, esse maluco vai ficar encostado, branco, sussurrando até o fim do filme. Porque, assim, cada sequência, o filme vai te apresentando coisas novas, você fala, cara, o que vai acontecer, cara? E eu acho que é aí que entra uma direção muito acertada. E tem uma cena, rapidinho, só pra gente voltar um pouquinho, quando ele apresenta a banda naquele bar de neonazista, e assim, e ele te causa uma estranheza, porque ele contrapõe uma banda tocando punk rock, o público louco fazendo mosh, em versão slow motion, com uma música, né, nada a ver. Não tem música, é silêncio.
e desconstruindo o que qualquer diretor faria, entendeu? Como se ele falasse assim, gente, olha só, calma, isso não é nada, vai piorar muito mais, calma. Como é importante essa cena deles tocando e as pessoas ali pulando ali naquele momento, porque você, naquele momento do filme, você deixa bem claro qual a distância, né, do quarto da Sala Verde, onde eles se preparam, até o palco, até a saída, onde o público fica. Sim. Só por essa cena você descobre, e isso é importante pro filme, porque em determinado momento ocorre a questão toda da microfonia, e isso é importante pra história, pra determinados personagens fugirem ou não. Ele consegue te situar muito bem aonde é cada local, entendeu? Então, mas como ele usa uma coisa pra, né, lá na frente você reparar outra, né? Eu acho isso Não, e até a própria questão do espectador montar o seu plano de fuga, né? Tem muitas pessoas que gostam de pensar como eu agiria nessa situação e tudo mais, então você ter uma ideia da ambientação é um elemento legal. E o que eu acho assim, são dois grupos completamente antagônicos, mas que cada um tem a sua forma de tentar vencer, entendeu? E o que eu acho também, Renato, não sei se você acabou de falar um negócio que explodiu minha cabeça. Não sei se você concorda. Porque eu acho eu não que tinha pensado, eu não tinha pensado nessa frase que você falou, e eu acabei de pensar que, porque é isso mesmo. Eles são punks que agem com a desordem e com a desorganização e tudo mais. E os outros são os nazistas que preservam toda a questão da organização e do planejamento. Isso, exatamente. É que eu não consegui me expressar. Como cada um age de uma forma totalmente diferente, o background, né, de cada personagem, né, espelha isso. Muito foda, não tinha parado pra pensar. Olha só que interessante também, o Saulnier, eu tava vendo uma entrevista dele hoje, e ele falou uma coisa muito interessante, que na época dele, que ele tocava e tal, que ele via que os neonazistas, eles recrutavam muito nessa galera do punk rock, nos interessados, porque ali você tinha muita gente com revolta, porque as letras do punk rock tem muito isso, né, de agressividade, de revolta, e que eles recrutavam muito ali, e focavam a pessoa. Bom, você tá revoltado contra isso, cara. É isso aqui que tá te fazendo, entendeu? Mostravam alguma forma pra canalizarem. Exatamente isso. E tem uma cena no filme que eu acho que ela é muito simples, muito rápida, mas ela é importantíssima. Quando o Patrick Stewart fecha o bar, ele fala, lembrem-se que isso aqui não é uma festa, isso aqui é um movimento. Mas ele tá comprando as pessoas, porque ele tá chamando elas de volta com cerveja, dando cerveja de graça, dizendo que eles não vão pagar a entrada. Pô, você vem aqui, você vai escutar a banda, vai beber de graça, vai entrar de graça, vai socializar, entendeu? Mas isso aqui é um movimento. Ele mostra esse recrutamento ali dentro, né? E como isso é importante para aquelas pessoas, para elas serem aceitas também. Ainda mais assim, o movimento rock, assim, os diversos gêneros e subgêneros do estilo tem muito disso, sabe? As pessoas cultuam e elas seguem o estilo e não propriamente a música. Todo estilo de rock, ele é baseado em um ideal e as pessoas mais radicais, vamos dizer assim, seguem isso e foi o que o cara falou, entendeu? Isso aqui não é uma festa, isso aqui é um movimento. Eu cheguei a citar pro Maguinho um filme que eu vi quando eu era mais jovem, e eu acho que na época que eu vi o filme, ele me tocou de uma maneira porque eu entendi o filme de uma maneira que não era exatamente o que a sinopse dizia do filme, e, sem dúvida nenhuma, não é a maneira que o diretor do reboot desse filme entendeu o filme. O filme se chama Morte Pede Carona, é The Hitcher, em inglês, que eu acho que o Renatão vai lembrar desse filme, né, com o Rutger-Hauer. Eu assisti as duas versões. Pois é, a segunda versão você gostou ou não? Não, pô, pelo amor de Deus. Realmente não tem nada a ver com o Ned Stark. O Ned Stark é o vilão do filme. Eu adoro esse filme, eu entendo que algumas pessoas vão ver esse filme de uma maneira bem superficial, mas ele pra mim é uma passagem da adolescência pra uma pessoa adulta. Os simbolismos são muito óbvios, né? Tem dois pontos que eu queria abordar com vocês, eu queria até saber de vocês, é o seguinte. Primeiro é a questão da música, da banda que você levaria pra Ilha Deserta. Que detalhe mais significativo, né, pra representar a juventude de uma pessoa. Porque a banda te representa, na verdade, né? Você se identifica com a banda. Todo mundo já usou a blusa de uma banda, ou o cabelo de um ídolo, né? Ou apoia a ideia que um artista falou, porque simplesmente você gosta do cara. A ideia de que você luta por algo, que defende uma ideologia, né? Que você pertence a uma comunidade. Isso é muito da juventude, que estão buscando um grupo, estão buscando uma galera que aceita eles, entendeu? Foi isso que eu falei pro Maguinho, que pra mim o filme é isso. Essa questão da banda é, na verdade, um símbolo de que eles estão ali numa passagem. Eles não sabem o que fazer, eles têm que virar homem, deixar de ser criança pra poder sair daquela situação viva. Vendo a segunda vez, eu me deparei com outro simbolismo que eu achei muito claro. A história do paintball. A história, ele conta que eles foram brincar, eles estavam comemorando uma festa, e eles tiveram que completar um time adversário
cenário que os caras eram militares, homens, que estavam levando aquela coisa toda a séria. Como é que eles ganharam esse negócio do paintball? Quando eles viraram homens. Essa é a história que o Anthony Yelchin conta, né? Teve uma pessoa que falou assim, que ele foi interrompido brilhantemente. Achei muito foda aquilo, porque parecia que era tipo aquele discurso motivacional e de repente cortam ele ali. Foda-se, depois você conta isso. Esse é o momento que me parece no filme que eles estão surtando. Tanto que tem um momento, logo depois, pouco depois, o personagem da Imogen Potts fala, termina essa história aí, porque eu quero saber o que é. E ele fala assim, a gente não deveria estar surtando, a gente não deveria estar em pânico. Exatamente, só tem os Ou dois. seja, não, eles estão, a adrenalina deles está no máximo, eles perderam os amigos, entendeu? Verdade. É a hora. Só que isso também é uma coisa de um adulto, né, na teoria. Calma, vamos pensar. E é o que ela faz logo em seguida. Então eu acho assim, não é superficial como a gente acha. Ali tem uma mensagem subliminar. Revendo o filme, como eu falei, é um filme que se beneficia da segunda vez, você vai ver outros elementos que completam essa ideia. Não, eu concordo com você e eu acho que isso é muito presente no arco do Pat. Do personagem do Anthony Yelchin. Eu acho que ele é o cara que a gente vê que apresenta a maior fragilidade em toda a situação, é o cara, sabe, que tenta ser um pouco o coração, mas que é a voz da razão. Mas a questão dos amigos morrerem, você não acha que só fortalece que ele precisa tomar uma atitude? Exato, até porque ele se encontra nessa situação. E sobra ele, e na minha opinião, a personagem mais centrada entre todos eles que estão ali no quarto. A personagem da Imogen Potts, pra mim, ela é a mais calma, ela é a única que eu acho que tem noção do perigo que eles estão passando. Ela é a única que tem noção do que eles estão desde o começo ela fala, atira neles, eles estão te enganando, né? Mata, que eles estão enganando, a gente vai morrer, não faz isso que vai dar ruim. Mas eu já acho que não, eu acho que ela já tá um pouco à frente deles. Quando eles entram no quarto, ela já tá surtando. Ela já tá ali sofrendo. E ela ali, já tá né? surtando. E ela, se você reparar, ela é a pessoa que mais tem uma razão pra querer aquelas pessoas mortas. Porque ela perdeu a amiga. E ela não conhece a banda. Ela tá no meio de um monte de gente estranha. E ninguém confia nela. Eu acho o seguinte, homens e mulheres amadurecem de maneiras diferentes. A mulher, ela amadurece muito antes do homem. E eu acho que, de uma certa forma, ele quis botar isso também no filme. Se isso é um filme de uma passagem... Eu acho que faz sentido, mas eu acho que tu foi muito longe pra tu pegar isso. Não, mas olha só, sabe por que eu tô falando isso? Porque se isso é um filme de passagem, ela faz parte dessa passagem. Mas você vê pelo cabelo dela, pela maneira... como um filme de passagem, né, cara? O próprio Jeremy Saulnier, ele não declara que esse é um filme de ritual de passagem jovem. Isso é como eu falei, como eu tô lendo o filme. Como autor, ele tem que deixar isso pro público, entendeu? E da maneira até que eu leio... Até porque esse aí seria o filme de ritual de passagem mais atípico que existe. Mas a maioria dos filmes de ritual de passagem, eles abordam a violência dessa questão. Mate um lobo para virar um homem, né? Eu mesmo citei... isso. Cara, eu posso falar 500. Eu citei A Morte Pede Carona, mas um lobisomem americano em Londres, eu acho que é um também. Enfim. Aqui, conta comigo. Conta comigo também, perfeito. Então, é um filme que também pega muito na questão do suspense, da violência, enfim. Mas voltando a ela, só pra deixar claro, a cena final, onde ele ainda tá com aquela cabeça dele, agora eu já sei qual é a banda, tal. E ela, caralho, foda-se, vocês perderam seus amigos, cara. Ela já entendeu o que é a questão toda. E ele tá com o braço ali caindo, os amigos dele morreu e ele ainda tá com esse, entendeu? Tipo, na minha cabeça, os dois personagens, cara, são os dois personagens que estão passando por isso. Inclusive os personagens que morreram também, que tomam atitudes imbecis, enfim. Eles meio que servem de alavanca ou de impulso pra que os dois, como eu falei, mate o lobo para virar um homem. Eu concordo assim, eu acho que da primeira vez que eu vi, eu apenas vi um filme normal, extremamente explícito, entendeu? Da segunda vez, parece que eu vi um outro filme. Entendi o que você quis falar. Eu acho que é um filme que ele te põe várias reflexões. Primeiro que ele é um personagem que você, como eu falei, no início, falei, cara, esse maluco tá fora. Ele é introspectivo, entendeu? E ela parece, de início, super assustada, uma moça aquela que guarda meio... Você não sabe que ela tem segredo pra cacete. E ela se mostra forte pra caramba. Então, assim, e o Patrick Stewart, cara, como a gente pouco falou dele, é totalmente desconstruído a ideia do dono ser daquela forma. Né? Sem momento algum você imagina um dono daquele local ali ser um senhor. Ele escolhe o lado que qualquer antagônico não escolheria, que é o lado mais calmo, sereno. E isso deixa muito mais aterrador o personagem. Você nunca sabe o que ele é capaz, entendeu? Com certeza. Né? Então acho que assim, esses três personagens são os que levam o filme. E tem uma frase que descreve bem ele, no final, o Anthony Yelchin fala pra ele, você parecia mais assustador à noite.
Sim, sim, verdade, verdade. É. Porque a voz, né? A voz dele, né? Do outro lado da porta, né? Tem Era toda essa questão da incrível, imagem. né? Eu vendo esse filme a primeira vez, eu lembrei muito do Winston Wolfe, que é o personagem do Harvey Keitel no Pulp Fiction, que é o cara que chega assim e ele começa a falar e todo mundo segue ele. Não tem como não seguir esse cara. Esse cara sabe o que tá falando. Ele sabe o que ele tá fazendo, ele olha todas as situações, né? Cara, ele me lembrou outro personagem. Diga. Ele me lembrou Hannibal Lecter. Boa. Cara, a frieza dele, a calma e o jeito sádico de resolver as situações. Aham. Cara, eu achei que ele tá incrível no filme. Mas ao mesmo tempo eu queria mais Pouquinho mais, dele. Eu queria um pouquinho mais, Um pouquinho cara. mais dele, é verdade. As cenas que ele tá, ele destrói. O Marcelo falou exatamente isso. A calmaria dele pra lidar com a situação, sabe? Deixa, assim, tudo mais assustador. E as frases dele, sabe? A maneira que ele tenta se passar como amigo deles. Tem um momento que a menina, se não me engano, fala que isso é um pesadelo. E a calmaria que ele responde, tipo, para todos nós. Uhum. Isso é uma situação ruim pra todo mundo. Cara, aquilo ali é tipo... Olha como ele é bom, sabe? Olha como ele disfarça os interesses do personagem dele. E tentando sempre alcançar as presas dele. Comandando a situação, né? Que ele comanda aquele circo, ele comanda o show. A questão pega as crianças, pega o dinheiro no caixa, aí ele assume, ele que sobe no palco, ele que acaba com o show, Você vê que a gente de graça pra galera. A gente falou de personagens, você falou um, eu falei outro, a gente lembrou de personagens que não caem no caricato, né? Que não são personagens que saem gritando, sabe? Que são excessivos. Todo mundo fala que adora fazer um vilão, mas eu acho que ali entre um vilão e a caricatura de um vilão, ela é muito tênue. Dentro de que você tá falando, né? Da maneira que ele vai levando, eu acho muito interessante o personagem do Macon Blair, que é amigo pessoal do diretor. Ele faz o cara que gerencia a casa, né? É o gerente, que é ótimo, é ótimo. Muito bom ótimo. O personagem dele também, Ótimo. tem uma virada legal. Como a maneira que ele obedece cegamente aquela pessoa, né? Ele não questiona. Quer dizer, ele é o mais próximo que você tem dos soldados, né? E quando ele começa a questionar... Mas em momento algum, Marcelinho, ele é cego. Porque Não, ele entende é o cego. outro Eu posso lado falar também. quando ele é cego? Quando Né? ele manda os dois moleques se esfaquearem. Porque ali ele tá no lugar do Darcy, que é o personagem tem que ter uma decisão rápida. do Patrick Stewart. Ali Então, chegando, tem que ter a decisão ele é rápida. frio também. Sim, Vocês sabem o que vocês têm que claro. fazer? Eu preciso do dinheiro, vai lá, pega o dinheiro pra pagar os moleques. Uhum. Só que a cena que ele deixa mais claro que ele é o Darcy antes do Darcy chegar. É quando ele liga de volta pro 911 e ele fala assim, não, eu liguei por causa do... Eu liguei, a ligação caiu. As pessoas se esfaquearam aqui, então eu tô ligando, a ligação caiu, é exatamente isso. Então ele faz parecer que tá tudo bem, que é o que o personagem do Patrick Stewart faz quando chega também, né? É um filhote de Darcy, mas Sim, você vai sim. vendo que ele tem mais umas camadas por dentro dele, né? E até a desconstrução dele na cena final, né? Aham. Já que a gente falou também dos atores, eu queria só que o Renatão falasse um pouco do Anton Yelchin, como a gente falou, de 19 de junho ele faleceu, um acidente meio bizarro até. Ele tinha 27 anos, é um ator, desde criança trabalha, e uma morte tão estranha e tão súbita, né, Renatão? Cara, é um ator, assim, dessa geração que vinha crescendo, ganhando mais papéis de destaque, mas ao mesmo tempo que ele passeava em grandes blockbusters como o Exterminador Salvação, o Chekhov no Star Trek, então ele é um cara que faz esse tipo de filme também, mas ao mesmo tempo ele é um cara que pega filmes independentes e manda muito bem filmes de comédia, filmes de suspense, ele transita por diversos personagens e sempre com uma qualidade assim incrível, era um dos caras que iam ter um certo destaque nos próximos anos. E é uma das grandes perdas dessa geração, cara. É um cara que ainda ia fazer bastante coisa interessante. Você vê que ele era um bom ator, porque ele sempre pegava um protagonista, né? Ninguém nunca raramente botava ele como secundário, a não ser um filme como um blockbuster, né? Que dificilmente aproveita um moleque desse, mas... Mas ao mesmo tempo, no próprio Exterminador, Sim. se você olhar o personagem dele, ele era o Kyle Reese. Não, ele faz uns olhares que são muito iguais, assim. Os momentos de silêncio dele nesse filme são espetaculares. O filme é uma merda, mas ele é uma das coisas boas do filme. Eu achava até que eles poderiam aproveitar ele em outros filmes, né? E esquecer os outros personagens, mas enfim. Eu tava lendo hoje, o próprio J.J. Abrams falou que eles não pretendem substituir o Chekhov no Star Trek. Eles vão descartar o personagem em homenagem ao Anton Yelchin. Acho que nada mais justo, né? Pois é. Maguinho, eu queria que você falasse, você que não conhecia o Saulnier, o diretor, o Jeremy Saulnier, eu já te recomendei o filme anterior dele, que é o Blue Ruin. É um cara que você pretende seguir ainda, procurar o que ele já fez, o que ele vai fazer na frente?
Não, sim, com certeza. Sim, até porque por tudo que ele me mostrou nesse filme, você nota que é um diretor que sabe o que está fazendo, sabe a condução de um filme, empregar suspense na medida certa, o terror na medida certa, o gore na medida certa. Todos os atores, né, por mais que uns tenham mais relevância ou não, todos estão muito bem. Isso é uma mão acertada dele, entendeu? Que consegue conduzir e deixar todos com muita relevância. Mas eu acho que assim, o filme se diferencia pra mim, né, por ter um roteiro coeso, um roteiro fechadinho, cara, com uma narrativa simples, e ele opta por mostrar tudo o que acontece, sabe? Eu acho que isso que me deixou mais apaixonado pelo filme mesmo. E uma cena final rapidinha, tem uma liberdade visual que eu achei uma das melhores cenas do filme. Eu falei, cara, que cena foda. Na minha opinião, uma das cenas do filme, que é como ele consegue filmar um cachorro, cara, andando uma longa distância até deitar sobre o dono morto, sabe? Você acha que eles tentam pegar as armas e o cachorrinho passa, que é aquilo que até a natureza de um animal irracional, vamos dizer assim, ela consegue sobreviver. Vai, não quero matar vocês, não quero, deixa eu repousar aqui no meu dono. E sabe? como ele Isso é deixa lindo, claro cara. como ele deixa claro que o culpado disso tudo, do cachorro ter matado 2 pessoas, é o dono. É o Não é o dono, cachorro. sim, verdade. Linda cena, linda cena. É verdade. Eu acho assim, hoje em dia a gente vê o CGI, ou computação gráfica, até em filmes independentes, né? Isso já virou uma coisa comum. E como ele evita trabalhar com o CGI, ele faz tudo ali, né? Na tua frente. Sabe? Sim. É um cara que ainda trabalha com os squibs, que são aqueles tiros, né? Aquelas coisas. Sim. Tem algumas cenas nesse filme que, sinceramente, assim, eu não sei como eles fizeram. Como eles fazem um cachorro mastigando a garganta numa pessoa. Eu não tenho ideia. Ou explode a cara de uma pessoa, sabe? Esse é o terceiro filme que eu vejo do Saulnier e eu já consigo ver, assim, algumas coisas, algumas cenas, se você consegue identificar. Ele diz que a influência dele era o Michael Mann e o Verhoeven. Legal, dá pra ver um pouco, mas eu acho que do estilo visual dele, ele me lembra mais o Fincher. Porque ele tem um olho muito bom. Cara, eu pensei a mesma coisa. Ele tem um olho muito bom pra câmera. É verdade. E a maneira que ele... É meio Quarto do Pânico mesmo. A maneira que ele te mantém preso numa coisa, sabe? E como ele foca os objetos mais importantes, assim, sabe? A maneira que ele foca só o estilete. Ou como ele foca só a arma, sabe assim? Nossa, ou como ele foca... a cena da barriga é fantástica. Pois é, então. A então, maquiagem é sensacional. E outra coisa que você falou que eu acho que é genial é, assim, ele faz você sentir cada morte, sabe? Sim. A maioria dos filmes vira a câmera pra não te mostrar. Exatamente. Só fica a ideia. Ele mostra. E ele mostra. E eu acho que isso é legal porque cada morte tem um mérito, tem um pesar, entendeu? Sim. Você sente aquilo ali. E é como é na vida real. Você olha e você sente aquilo ali. Pô, essa pessoa tá morta. Renatão, Saulnier, por favor. Simplesmente entrou pra minha lista de diretores que eu devo prestar atenção. Eu achei o trabalho dele primoroso. Eu assisti o Blue Ruin, que é um filme anterior dele. Eu gosto muito do estilo dele. Ele trabalha muito bem com atores. No primeiro filme, por exemplo, no Blue Ruin, não tem muitos diálogos, é só mais a questão da interpretação, e ele tira isso muito bem do protagonista dele, que é o... Macon Blair. Que é o cara que faz o nazista, né, que a gente estava comentando agora. É o gerente Macon da Blair. casa, né? Isso. Então, eu gosto muito dele, eu gosto muito da maneira que ele edita o filme, ele tem um dedo na edição também. Sim. Gosto muito da escolha dele pela paleta de cores desse filme. Eles escolhem pelo verde, né, do Green Room, e ele tem uma paleta de cor muito constante durante o filme. Isso... É o cabelo do rapaz, a jaqueta da Imogen Potts, né? Isso, tudo ele tá sempre verde. alguma coisa verde ali. Exato, eu gosto disso. Isso é uma parada que pra mim, tipo, o Kubrick fazia isso muito bem, então tá no meu radar brabo agora. Legal. Maguinho, eu queria saber a sua nota e a sua justificativa, né? Sua conclusão, porquê da nota. Então, vamos lá. Por tudo que nós comentamos, um filme que me pegou muito, vi 2 vezes. É um filme que tem várias camadas, você se identifica. Por tudo isso que nós comentamos, um bate-papo acho que muito descontraído, e torno a falar. Dificilmente o povo vai escutar um cast sobre esse filme, então assim, é muito gratificante poder falar sobre ele aqui. E minha nota, cara, baseada em tudo que nós falamos, eu dou uma nota de 9, de 0 a 10, com muito louvor, assim, é um filme ótimo, um filme que me pegou, não sabia nada sobre ele, recomendo, um filmaço mesmo. Muito bem, Renatão?
Eu tô com o Marcelo, eu dou um 9 também. Eu acho que, como a gente comentou aqui, ele é muito bem dirigido, ele tem um roteiro redondo e muito bem pontuado. Eu gosto da maneira que ele apresenta os personagens e segue a história. Me incomoda algumas questões de decisões dos personagens, como a gente conversou aqui, mas graças a esse nosso debate aqui, algumas delas eu até entendo mais hoje em dia. Reveja o filme, Renatão. Dou um pouco o braço a torcer nessa questão, mas ainda tenho meus incômodos com isso. Mas ao mesmo tempo eu acho muito bem escrito, eu acho que tem diálogos marcantes, a atuação é fenomenal, gosto muito da edição e, como eu disse, da fotografia, a questão da paleta de cor é muito bonito para mim, até em questão do pôster, sabe? Eu acho que ele visualmente é um filme chamativo. Acho que vale a pena todo mundo assistir dessa forma, galera. Assistam de verdade, sem saber nada do filme. Muito bem, eu espero que a pessoa que chegou até agora já tenha visto o filme, né? Porque a gente já falou praticamente tudo. Eu vou dar nota 9 também, eu acho que a média 9 é perfeita pro filme. Concordo que ele não é um filme perfeito, apesar do que eu tô falando aqui. O Renatão e eu, a gente teve a mesma percepção do filme. Pode parecer que não, que a gente tava discutindo aqui algumas coisas, mas eu acho que é um filme que não te deixa seguro em momento nenhum e te coloca naquela situação. Ele cria um mundo, isso é uma coisa muito interessante também. Cria um mundo que você não faz parte, mas você se identifica. Ele te joga no meio, você é levado pelas mãos dos personagens, e eu acho que os blockbusters podiam aprender com isso. Por incrível que pareça, eu gosto muito de um diretor que ele expõe demais. Seja em diálogo, seja da maneira que eu falei, apresentando demais o primeiro ato, que é o Christopher Nolan. Mas eu acho que ele abusa demais dessas exposições, e eu acho que é legal você ter um diretor que é o contraponto, como o Saulnier, que é um cara que ainda faz muito filme independente. Daqui a pouco ele vai fazer muito filme maior, ele já está sendo procurado pelos estúdios grandes. A gente vê que é um cara de talento. Tomara que seja eu acho que ele vai ser um cara que vai seguir mais para os filmes que vão ter a identidade dele. Sinceramente, eu espero ele comentando que ele evita até trabalhar com grandes celebridades e grandes nomes, porque ele quer pessoas que sejam passionais ao projeto e não só nomes para as bilheterias. Pois é isso que a gente espera, né, de um grande diretor. É bom ver um grande diretor florescendo assim. Eu acho que esse cara vai ser um grande diretor. Nota 9 é uma nota alta, hein, Maguinho? Eu tô tentando me lembrar aqui de filmes que a gente deu notas altas. Capitão América foi nota alta. É verdade. E ainda mais pelo estilo que é o filme, né? É um gênero... Sim. Não é um estilo que todo mundo gosta. Esse filme não tá pro grande público. Vocês vão ter que garimpar em site de streaming, correr atrás, porque ele não vai chegar assim de peito aberto, vamos dizer assim, né? Mas vale procurar. Com certeza. Um belo exemplar de filme. Não é nenhum Independence Day 2, mas é bom. Muito bem, então eu queria agradecer muito a presença de vocês dois. Vou começar pelo Renatão. Renatão que andou por aí no mundo, né? A gente meio Renatão andou, nem telefone cara. satélite achava ele. Verdade. Eu tô preso no mundo da matemática. Então eu queria que você deixasse seus contatos aí e a mensagem pra galera. Eu que agradeço, sempre um prazer gravar com vocês. É sempre uma satisfação e um alívio poder falar sobre cinema e dar um desestresse dos nossos problemas. Então sempre me divirto muito. Quero deixar um abraço a todos que mandaram mensagens, e gostaria de continuar ouvindo o feedback de vocês. Quem quiser me procurar nas redes sociais, Facebook e Instagram, /Rena Maciel com 2 L's, e deixar aqui, como sempre, o Facebook da minha produtora, que é a Roleplay Produções. Eventos de cultura pop em geral, você encontra lá com a gente, então dá uma ligada no Facebook para saber os detalhes dos próximos eventos. Valeu? Muito bem, obrigado, Renatão. Maguinho. Agradecer o convite, bater um papo sobre cinema com vocês dois é sempre muito gratificante. E falar sobre filmes é sempre muito, muito bom. Como eu sempre falo, gente, continuem indo ao cinema. Se vocês quiserem bater um papo comigo na minha rede social do Facebook, Marcelo_Perello, nas redes sociais do Bar Calabouço. E é isso aí, galera. Bons filmes a todos vocês, um abraço e até a próxima. Muito obrigado, Maguinho, mais uma vez. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive o Sala Verde, Green Room, no meu letterboxd.com/mcipreste. Ratuscast, mais uma vez, agradece a sua companhia. Um abraço e câmbio final. É isso aí. Eu até queria falar uma coisa rapidinho, Marcelinho, do Castbox. Posso falar eu primeiro, que aí depois tu fala? Sim, claro. Nossa senhora! Não, desculpa, é que eu tenho um negócio escrito aqui que eu tenho que falar. É que eu tenho que falar um negócio. A viradinha. Não, mas é que tem um textinho aqui. Ah, sim, não. Perfeito.